A gente não aceita ninguém depois que... Começou, pessoal. Júlia, licença, pessoal. Começou a gravar a reunião agora. Perfeito, apareceu aqui. Perfeito. Pessoal, muito boa noite a todos. Nós estamos muito felizes em recebê-los para a 10ª edição do Grupo de Estudos da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. Então, uma edição comemorativa. Nesse semestre, vamos falar do Um Giro pelo Brasil, o trabalho escravo sob diferentes perspectivas ao redor do país. Nós convidamos aí pessoas a cada encontro de uma região para poder fazer justamente essa imersão. A cada região, a gente sabe que alguns pontos são comuns, mas a gente vai aprender sobre a especificidade de cada região. Hoje nós temos a alegria de receber aqui a doutora Tatiana e a doutora Liane, que a doutora Tatiana Lela Bivar Simonetti é procuradora do trabalho desde 2008, tendo sido lotada nas procuradorias do município de Imperatriz, no Maranhão, Juazeiro da Bahia, São Paulo, capital, e atualmente lotado na Procuradoria Regional do Recife, integrante do Grupo de Trabalho sobre Plataformas Digitais da CONAFRET, integrante do Grupo de Trabalho sobre Condutas Antissindicais praticadas pelo iFood e outros CONARES, integrante do Grupo Estratégico para Atuação Finalística da PGT para atuação no caso de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual de mulheres e adolescentes envolvendo o SALQUEM, atual vice-coordenadora nacional da erradicação ao trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas no âmbito do MPT. Também a doutora Liane Durão de Carvalho, que é auditora fiscal do trabalho desde 2010. Em 13 anos de carreira, já realizou diversos resgates de trabalhadores em condições análogas de escravo em todo o país. Nos últimos anos, ela vem atuando fortemente no combate ao trabalho doméstico em condições análogas aos escravizados, coordenadora do projeto de combate ao trabalho escravo na Bahia, coordenadora de combate à discriminação e promoção da igualdade de oportunidades no trabalho na Bahia, coordenadora de fiscalização do trabalho doméstico e de cuidados na Bahia, chefe do setor de fiscalização do trabalho na Bahia, graduada em Direito, especializada em Direito Material e Processual do Trabalho e é uma estudiosa da escravidão contemporânea. Pessoal, a gente vê aí que esses currículos são muito grandes, mas maior do que isso é a dedicação delas e o carinho para conosco aqui. Então, agora, nesse momento, a gente faz nossos agradecimentos até em nome dos nossos coordenadores e inspiradores, a doutora Líbia e o doutor Carlos Haddad, por ter nos aceitado aqui e também a todos que entraram depois aí na nossa reunião. Eu passo a palavra agora para a doutora Tatiana. Muito obrigado. Olá, boa noite a todas as pessoas. Primeiro, agradecer aqui o convite, na pessoa de Júlia. Esse convite me chegou primeiro pela Júlia, depois foi endossado pela professora Lívia, pelo professor Carlos. É muito bom sempre essa troca, com vocês, que são tão... Vocês são o presente e futuro já, nesse combate ao trabalho escravo, no enfrentamento ao tráfico de pessoas. A Clínica de Trabalho Escravo de Minas Gerais, ela tem sido um exemplo no país, a nível de pesquisa, a nível de estudos, e eu estou muito feliz em poder colaborar um pouquinho de nada, com isso, com esse diálogo aqui hoje. Bom, eu vou já iniciar aqui tentando compartilhar a minha apresentação, só para dar um norte aqui no nosso diálogo. Vocês conseguem ver? Estão vendo? Sim. Perfeitamente, doutor. Perfeitamente, pronto, ótimo. Vamos começar. Bom, sou Tatiana Bivar Simonetti, procuradora do trabalho, atualmente aqui na 6ª Região e atualmente como vice-coordenadora na erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas no âmbito do Ministério Público do Trabalho, Essa coordenadoria é conhecida também pela CONAET. O Ministério Público do Trabalho, ele atua através de temas, como combate à fraude nas relações de trabalho, defesa do meio ambiente de trabalho, combate ao trabalho infantil, e temos a CONAET, que é especificamente sobre essa temática aqui de hoje. Bom, o nosso papel na CONAET a nível nacional é tentar harmonizar a atuação do Ministério Público no âmbito das procuradorias regionais,
travar discussões em cada Procuradoria Regional do Trabalho. Existem também coordenadores regionais do combate ao trabalho escravo. Então, nós trabalhamos para alinhar, né, a atuação, para fazer diálogos, travar discussões e tentar levar esse tema de forma harmoniosa, fazendo articulações e debates com outros órgãos. Nós temos uma atuação preventiva, no sentido de fomentar iniciativas que ataquem ali as causas de vulnerabilidade ao trabalho escravo contemporâneo. Nós temos também uma atuação repressiva, que é uma atuação típica do Ministério Público do Trabalho, né, no sentido de, nós recebemos uma notícia de fato, denunciando um caso de trabalho escravo, nós instauramos um procedimento investigativo, nós apuramos os fatos para verificar a procedência ou não. A partir daí, nós buscamos a responsabilidade do empregador pelos direitos trabalhistas sonegados ao longo ali daquela exploração laboral. Pleiteamos uma indenização pelo dano moral individual sofrido especificamente por aquele trabalhador, buscamos também uma indenização pelo dano moral coletivo, que é justamente a violação à dignidade da pessoa humana, a violação àquela ordem jurídica numa tutela coletiva como um todo, né? Nós, nessa atuação repressiva, integramos também o Grupo Móvel de Fiscalização, que é coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, aqui representado brilhantemente pela Liane, e nós também temos uma atuação restaurativa, né? E essa atuação restaurativa é justamente buscar reverter essas indenizações de dano moral coletivo para iniciativas e para projetos de instituições sem fins lucrativos ou de órgãos públicos que também ataquem as causas de vulnerabilidade ao tráfico de pessoas. Atualmente, nós temos 2 projetos nacionais, né? Um é o Capacitação da Rede de Atendimento às Vítimas da Escravidão. Esse projeto, ele é tocado por todas as regionais, e ele visa especialmente qualificar os agentes do CRAS, CREAS, da rede de saúde, da rede de educação, acerca do entendimento do que é o trabalho escravo contemporâneo, para que elas possam identificar eventuais casos, né, eventuais denúncias, saber para onde direcionar essas denúncias e para onde encaminhar, eventualmente, uma pessoa vítima de trabalho escravo contemporâneo. Nós temos também um outro projeto, que é o Reação em Cadeia. Esse projeto, ele visa justamente cada regional, através da ciência de dados, através de dados que a gente obteve ao longo desses últimos anos na lista suja, de identificar em cada um dos estados aquelas empresas, aquele setor econômico, em que há empresas, né, que precisam, que tem um histórico ali na sua cadeia produtiva de trabalho em condição análoga a escravo, e que precisam realizar diligências para evitar infrações e violações a direitos humanos. E isso, obviamente, inclui o combate ao trabalho escravo. Então, a partir daí, iremos cobrar dessas empresas que enviem esforços em toda a sua cadeia produtiva para evitar violações a direitos humanos e, se por acaso isso não for suficiente, nós iremos buscar a responsabilidade jurídica e social dessas empresas para com seus fornecedores. Então, ainda no âmbito da CONAED, a gente tem outros GTs, né, grupos de estudo, grupo de trabalho, e temos também um grupo especial de atuação finalística, que geralmente destinamos 3, 4 procuradores para atuar em causas mais complexas. Então, esse aqui é um breve cenário do que é a CONAED, mas meu papel aqui hoje é justamente tentar fazer um giro no Nordeste, e aí eu vou trazer uma perspectiva própria, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas esse painel aqui ele foi extraído do Observatório de Erradicação ao Trabalho Escravo, que é, na verdade, um site, um Smart Lab, que foi desenvolvido entre o MPT e a Organização Internacional do Trabalho, e esse site ele funciona como se fosse um hub, um catalisador de dados públicos no que se refere ao combate do trabalho escravo contemporâneo no país, e a partir daí ele traz de forma didática esses dados.
Então, recentemente, nós tivemos uma atualização no observatório, então os dados agora estão atualizados de 95 até 2023. E por isso que eu achei interessante compartilhar com vocês aqui esses dados, porque eles são didáticos e ele vai aqui impulsionar a nossa conversa. Bom, nesse período que eu retratei, até 2023, a gente tem um total de 61.035 pessoas resgatadas numa condição de trabalho escravo contemporâneo. Isso dá, em média, 2.104,70 pessoas resgatadas por ano, né? Essa foi praticamente a média do ano passado, que tem superado os últimos anos. Infelizmente, a gente tem batido recorde ano a ano no combate ao trabalho escravo e no número de resgate de pessoas nessa situação. Nós temos aqui nesse painel o destaque dos... Pois não? Licença, desculpa te interromper. Será que a senhora consegue colocar em modo de apresentação? Porque como está compartilhando, acho que está ficando um pouco pequeno. Deixa eu ver. Eu tentei, não consegui aqui. Melhorou? Melhorou um pouco. Um pouco. Ele não está conseguindo. Melhorou, eu acho que agora tá visível. Tá? Antes eu estava dando zoom, agora... Ai, gente, desculpa, eu tentei, mas não está funcionando. Não, sem problemas. É tranquilo, Tá dá. bem visível aqui. Ó, deixa eu tentar por aqui. Não consegui. Eu já tinha tentado antes. Mas agora dá para ver melhor? Dá sim. Dá sim. Tá. Sim. Eu vou Obrigada. procurar ler para a gente só tentar não perder o fio da meada, assim, ler os dados que eu vou achar importante para a gente refletir, certo? Então, essa lâmina aqui, na verdade, ela mostra os resgates a partir dos estados. Então, você vê que Pará se destaca como estado de maior número de resgate. Então, desses 61.035, 22,1% foi do estado do Pará. Seguido, infelizmente, de Minas Gerais, o estado de vocês, com 11,7%, mas você vê que é uma diferença, assim, né? Pará, ele se destaca, ele vai longe ali, 22,1%. Aí vem o Mato Grosso, 10,1%, Goiás, 8,91%, e a gente entra no Nordeste. Maranhão, 6,13% de resgatados, Bahia, 5,94% de resgatados. Aí vão vir outros estados, São Paulo ali se destacando com 4,2%, e você vê que do Nordeste, que é aqui o nosso objeto de diálogo, de cenário, você tem Pernambuco, 1,51%, Alagoas 1,51%, Piauí 2,7% e Ceará 1,18%. Rio Grande do Norte nem aparece aqui nesse gráfico, certo? Mas só para a gente ver como é que o Nordeste integra aqui esse percentual de resgates. Aí eu trago nessa outra lâmina, que essa vai ser difícil de ver até para mim, tanto é que eu terminei escrevendo aqui, mas eu quero que vocês fixem na ideia e nas cores. Isso aqui é um mapa do Brasil, e a gente tem um mapa de calor da naturalidade das pessoas resgatadas. Então, você vê, os que estão mais vermelhos, que são 2 estados do Nordeste, Maranhão e Bahia especificamente, e Minas Gerais, são os estados de maior trabalhadores naturais resgatados. Então, você tem Maranhão, olhem só o número, 9.587 pessoas resgatadas são maranhenses. Aí depois você vem para Minas Gerais, eu vou trazer Minas Gerais só para vocês terem uma ideia de comparativo. Minas Gerais são 5.000 pessoas, 915 são naturais de Minas Gerais. Aí você tem a Bahia, 4.945 baianos resgatados. E você tem esses 3, né, que é a cor mais vermelha, e você vai para o Pará, que são 3.551 paraenses resgatados. E aí você vê que o Nordeste, ele segue um pouco mais escuro do que o resto do país, né? Você vê ali o estado da Paraíba, de Alagoas, Pernambuco, 2.022 pessoas resgatadas naturais de Pernambuco. Você vê que o vermelho, ele puxa mais aqui para o Nordeste, Minas Gerais e Pará, certo? Então, esse é um dado específico. Isso aqui eu trago só para a gente ver, quer dizer, deixa eu voltar um pouquinho. Isso aqui, eu queria comparar essa lâmina da naturalidade dos resgatados com os estados em que houve resgate. E o que a gente percebe especificamente é que o número de maior resgate se dá no Pará,
mas não são os paraenses que são os mais resgatados. Ele sim, ele tem um mapa de calor aqui alto, mas a gente vê que as pessoas são resgatadas mais naturais do Maranhão, da Bahia e de Minas Gerais. Então, a gente vê que o trabalho escravo contemporâneo, ele está intrinsecamente ligado à questão da mobilidade interna dentro do país. Não tem como a gente tratar de trabalho escravo especificamente sem falar de mobilidade, de migração, de tráfico de pessoas. E é isso que esses dados aqui chamam a atenção. E por que isso é importante? Isso é de extrema importância porque isso aqui revela cientificamente para a gente que a gente precisa desenvolver políticas públicas que ativem essas pessoas naturais desses estados que têm um índice de desenvolvimento humano baixo, né? Desenvolver políticas públicas para melhorar essa condição de vida, essa proteção à dignidade dessas pessoas, evitar que eles migrem, profissionalizar essas pessoas, capacitar, investir em educação. Então, isso aqui é um dado de extrema importância para a gente que atua ali no combate ao trabalho escravo contemporâneo. Se a gente não fizer essa lição de casa, né, se a gente não entender esse fenômeno como um todo, a gente vai continuar enxugando o gelo e apenas fazendo resgate, mas não mudando esse cenário aqui brasileiro. Então, dada essa reflexão, eu trago aqui, só porque é sempre objeto de interesse, saber quais são os setores econômicos que estão mais frequentemente envolvidos no trabalho escravo contemporâneo, e aí a gente tem o dado da criação de bovinos, cultivo de cana-de-açúcar, produção florestal, cultivo de café, fabricação de álcool, construção em edifícios, e aí vai disseminando um pouco ali, vai descentralizando um pouco as atividades em que há um resgate. Mas sempre aqui presente a criação de bovinos, agropecuária, cultivo de cana-de-açúcar, produção florestal e cultivo de café, infelizmente, que tem a maior incidência em Minas Gerais, né? Especialmente, para não dizer que eu não trouxe nenhum dado concreto acerca do Nordeste, a gente tem aqui em Pernambuco o polo gesseiro, né, em que houve um alto índice de resgate nos últimos anos. No Ceará, a gente tem resgate também na atividade do sisal. No Maranhão, prevalece também o resgate nas atividades das carvoarias, das madeireiras, né? E na Bahia, especialmente no agronegócio. Então, só para a gente traçar esse panorama mais geral. E, especialmente no trabalho escravo contemporâneo, eu queria falar um pouquinho, né, já fazendo essa introdução aí de como essa mobilidade está vinculada ao conceito de trabalho escravo contemporâneo, eu queria falar um pouquinho sobre tráfico de pessoas. E esse fenômeno, ele foi absorvido na pauta do Estado brasileiro há muito pouco tempo. Na verdade, o Brasil ele ratificou o Protocolo de Palermo em 2004. O Protocolo de Palermo ele trouxe ali um conceito internacional sobre o que é tráfico de pessoas, o que é que os países têm que fazer, que tipos de medidas os países têm que adotar para desenvolver medidas preventivas, protetivas e de persecução aos responsáveis pelo tráfico de pessoas. Em 2006, é que o Brasil ele traça um plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Esse plano nacional ele fica vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, diferente da pauta do combate ao trabalho escravo, que está vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, você vê o mesmo fenômeno, né, com vieses diferentes, mas vinculados a ministérios diferentes, com planos diferentes de enfrentamento. E, a partir daí, desse plano nacional, foram feitos a política nacional, desculpe, 2006 foi a política nacional e depois foi feito o plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Esse plano ele foi dividido em 4 etapas, atualmente estamos na elaboração colaborativa da 4ª etapa desse plano. Então, cada um dura 4 anos, agora a gente está elaborando um para ser executado nos próximos 4 anos. Infelizmente, só em 2016, através dessa lei 13.344 de 2016, é que a gente tem um conceito nacional do tráfico de pessoas, né, através da inserção do artigo 149-A no Código Penal. E por que isso é importante? Porque o tráfico de pessoas, ele traz ali no seu conceito, e aí eu não vou falar para a gente não perder muito tempo, mas ele fala, tráfico de pessoas significa cooptação, aliciamento de pessoas, utilizando de um abuso de vulnerabilidade, de uma situação de vulnerabilidade, coação, violência, e lá vai, usa vários meios, para fins de trabalho em condição análoga a escravo, servidão por dívida, exploração sexual, e vejam,
Isso aí está tudo dentro da atuação, da atribuição dos órgãos que têm atuação trabalhista, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, já que a gente está falando de um fenômeno ali de exploração laboral, né? E também traz outras finalidades, que é o tráfico de órgãos e tecidos, adoção ilegal de crianças e adolescentes e servidão, e casamento servil, que há justamente uma discussão atual se isso se enquadraria como trabalho ou não, né? Então, isso traz para a gente uma nova perspectiva. Por quê? Porque, infelizmente, se a gente for olhar os dados internacionais sobre tráfico de pessoas, eles são praticamente focados na questão da exploração sexual. E isso não ocorre aqui no Brasil. Na verdade, a gente tem uma dívida na atuação da exploração sexual. E aí é importante destacar, né, que o trabalho sexual, ele não é proibido no nosso ordenamento jurídico. Há países que proíbem, há países que permitem. O nosso país, ele não proíbe. O trabalho sexual, inclusive, ele está previsto ali no Código Brasileiro de Ocupações, consta o número aqui de 519805, e ele é permitido e é lícito desde que desenvolvido por pessoas capazes, maiores de idade, que a atividade ela seja livre, consentida, né? O que, de fato, o Código Penal proíbe é quando alguém explora a atividade sexual de outrem. E isso, inclusive, é pouco debatido na doutrina, essa discussão ainda é tímida, mas uma corrente progressista, a qual eu me filio, considera, inclusive, que esses crimes de rufianismo, de casos de prostituição, enfim, eles estão em desuso. E, de fato, estão. Porque eu não sei se a Eliane já teve a oportunidade de fazer inspeção, mas eu já fiz inspeções, assim, a atividade sexual, ela funciona em bairros, e você tem vários tipos de organização de empresas que exploram a atividade sexual de pessoas. E umas de forma lícita e outras não, que é, infelizmente, o que a gente vai tratar aqui. Porque, de fato, o que o Código Penal protege é a proteção à dignidade das pessoas, a dignidade sexual, a autodeterminação e a liberdade sexual. Então, esse é o objeto de proteção da norma. Porém, o que a gente tem visto, e é por isso que eu trago, parece que o tema não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque, na verdade, o que a gente tem apurado nos últimos anos, e mesmo na atuação tímida, a gente tem recebido denúncias do Ministério Público Estadual, que tem chamado a gente para algumas parcerias, e o que a gente tem visto é a atividade sexual sendo prestada de forma escravizada, né? Escravizada, sem liberdade, por crianças, por adolescentes, numa situação de servidão por dívida, numa situação de degradância mesmo de meio ambiente, de cuidados para com a vida com saúde, cuidados de segurança realmente, né, numa situação de violência e ameaça muito forte. E eu atuei em São Paulo durante 10 anos, e assim, a maioria das operações que eu atuei, todos, principalmente nessas de trabalho escravo sexual, todos eram nordestinos. Então, eis que, na verdade, a gente vê ali o Nordeste ele tem sim seus resgates, eles têm suas atividades sensíveis, mas a gente vê o Nordeste principalmente como exportador de trabalhador que é escravizado. E isso é muito triste, né? E aí, para trazer um pouco, problematizar um pouco essa questão da exploração sexual, eu queria compartilhar aqui 2 casos, né? Uma operação Fada Madrinha e Cinderela. Esses casos, a gente atuou nesses casos mais ou menos entre 2017 e 2019. Eu acho que foi o primeiro grande caso que a gente teve o desafio de enfrentar. Ele trata especificamente de mulheres trans. Então, vejam, eram mulheres que foram cooptadas nas suas cidades, né, de origem do Nordeste, eram trazidas ali, são pessoas que tiveram a sua dignidade negada, sofreram discriminação, estigmas por parte de suas famílias. Elas foram expulsas da escola por falta de uma falta de acolhimento da diversidade. Então, elas terminam sendo cooptadas ali das suas cidades por toda essa exclusão social. Elas são trazidas aqui
para o Sudeste. Eu estou falando aqui é o hábito de estar em São Paulo, mas elas são levadas para o Sudeste, especificamente esse caso ele foi em Goiás, nem foi no Sudeste. E lá prometeram para elas uma vida com acolhimento social, com acolhimento da sua integridade emocional, física, e tudo bem, elas eram aceitas, mas para isso elas tinham que desenvolver uma atividade sexual. E aí elas vão entrando naquele processo e elas são vendidos sonhos para elas, né, de que elas precisam, vamos implantar mega hair, vamos adquirir roupas de bem de consumo para que elas tenham a sua identidade pessoal reconhecida e tudo mais, e elas vão entrando ali num processo de servidão por dívida absurdo, né, cada mega hair, por exemplo, custava 3, 4 mil reais, elas têm que pagar pela hospedagem, elas têm que pagar pela alimentação, muitas vezes a alimentação ela não é suficiente, ela é precária, elas recebem castigos por descumprimento das normas da casa, elas recebem ameaça, elas são induzidas a consumir drogas, a beber álcool o tempo todo, de forma que a gente percebe que nesses 2 casos específicos, a atividade sexual ali, ela não era livre, ela não era consentida, que havia ali uma forte violação à dignidade e autodeterminação dessas pessoas. Então, gente, se eu já tiver no tempo, vocês me avisem, porque eu estou sem ver aqui, tá? A tela? Tá tudo com tempo? Beleza, a senhora ainda tem mais uns minutinhos. Tá, então vamos lá. E aí, nós resgatamos essas pessoas e tivemos, enfim, elas já estavam ali no processo de tráfico internacional, a gente acompanhou durante um ano ali, a diligência foi acompanhada durante um ano, elas trocavam mensagens pela rede social, porque esse hoje é um instrumento mesmo de cooptação de pessoas, então já tinha meninas na Itália que estavam sendo cobradas e ameaçadas, né, para pagar a suposta dívida para com a cafetina. Enfim, e nós atuamos nesse caso, foi um dos primeiros casos, assim, que teve essa dimensão da gente se entender realmente como órgãos de atribuição plena para o caso. Assim, eu não vou poder falar muito, eu só vou citando, tem um outro caso também que é do Saul Klein, esses casos que eu estou citando, inclusive, se vocês derem um Google na internet, eles vão apresentar reportagens muito bem gravadas pelo Fantástico, pelas grandes mídias, que vão expor de forma bem didática como começa todo o processo de tráfico e de submissão a uma condição análoga a escravo, certo? Então, é bem interessante, é muito didático, eu acho que amplia muito a nossa visão da compreensão do que é o trabalho escravo sexual. Esse caso Saul Klein também, ele foi há 2 anos atrás, isso também saiu na grande mídia. Ele é o herdeiro da Casas Bahia, é um caso público, por isso que eu estou falando aqui. Ele cooptava meninas, ele morava ali em Barueri, Alphaville, tinha um sítio em Boitucatuva, e ele cooptava meninas, jovens adultas ou adolescentes, né, que não tinham condição social não tão confortável, e ele prometia ali, na verdade, ele tinha uma verdadeira organização, ele tinha mulheres que o representavam, que cooptavam essas meninas, que ofereciam trabalho para desfiles, para fotos artísticas, para trabalhar como bargueu numa festa de uma pessoa muito rica e tudo mais. Então, essas meninas vinham, aceitavam esse tipo de trabalho, eram levadas para um apartamento em Alphaville, ali levavam um banho de loja, cabeleireiro e tudo mais. Então, quando elas estavam bastante, assim, iludidas com aquele trabalho, com aquela situação, com aquele glamour, com aquele acolhimento, ele vinha fazer o teste físico e ele terminava estuprando essas meninas, e elas, num processo de estresse pós-traumático, que foi todo revelado pela psicóloga que fez atendimento ao caso dessas meninas, elas, sem uma atitude ali, eles as conduziam para um sítio em Boitucatuva, e elas passavam por um processo ali de exploração violenta, né, com bastante violência física, inclusive. Várias tiveram seu útero rompido,
né, porque ele, enfim, utilizava de artifícios, o ato sexual ele não se reduz à cópula, e é importante que a gente entenda isso, é importante a gente ler o CBO para a gente entender o que é atividade sexual, e a gente deixa de estigma e de tabus, porque a gente precisa enfrentar essa questão. Se a gente não enfrentar o trabalho sexual com a realidade com que ele se desenvolve, a gente não vai conseguir proteger essas pessoas que desenvolvem esse tipo de atividade. Infelizmente, ou felizmente, enfim, não tem um julgamento moral aqui, ela acontece. E se acontece, ela precisa ser protegida, né? São trabalhadores como outros qualquer, com direitos e obrigações, enfim, contratuais. E eu sei que, como eu não posso me alongar muito, várias delas tentaram suicídio, né, nesse processo todo de subjugação sexual. Então, vale a pena vocês verem essas reportagens para ampliar aí essa discussão. E, por fim, para não me alongar muito, eu quero falar também, e vejam, a gente está falando aqui também de uma questão que a Liana vai aprofundar também, como essa questão do trabalho sexual, uma questão, na verdade, da escravização sexual, ela está vinculada também a uma questão de gênero, né? Os dados internacionais inteiros mostram que a maioria das pessoas exploradas sexualmente são mulheres. E é esse olhar que a gente precisa ampliar. E por isso eu gosto tanto desse 149A, né? Porque ele traz esse desafio para a gente. A gente precisa ainda muito, né, melhorar nossa atuação com esse olhar para o gênero, para a mulher, para essas pessoas do Nordeste. Enfim, e aí também temos o que tem surgido muito nos últimos tempos, são seitas religiosas ou comunidades de autossubsistência, né? Então, são comunidades que estão sendo, uma que eu participei especificamente, que é essa Igreja Traduzindo o Verbo, o nome dela, a verdade que marca onde tudo é de todos. Então, o local de cooptação de aliciamento ficava ali, em São Paulo, no bairro Nobre. Ela cooptava pessoas, principalmente mulheres, que tinham perfil, ou eram muito jovens, tinham uma força de trabalho para dar, ou eram pessoas mais maduras, com processo com a vulnerabilização das suas vidas, né, porque tinham um histórico de abandono, de violência doméstica, de violência sexual para com os pais, ou já tinham se separado, não tinham filhos, então elas tinham esse tipo de carência social, né? E essas mais maduras, elas tinham algum tipo de bens, elas recebiam algum tipo de benefício previdenciário, e elas terminavam doando ou sua força de trabalho, ou esses benefícios em prol dessa vida em comunidade. E elas eram, assim, a fé era utilizada ali para instrumentalizar a força de trabalho delas. Elas recebiam forte doutrinação religiosas, ameaças, elas não podiam assistir TV, elas não podiam se comunicar com suas famílias. Essas denúncias chegaram para a gente através dos familiares, e essa primeira operação dessa igreja especificamente, ela durou de 2013 a 2018, foram 3 fases. Eu participei da última fase especificamente, porque essas trabalhadoras e trabalhadores, também tinham homens, eles se viam ali no processo de trabalho voluntário. Então, a gente teve muita dificuldade, né, de colher depoimentos e de entender a complexidade dessa organização, que, na verdade, ela servia tão somente para escamotear as relações de trabalho, sonegar direitos e explorar essas pessoas, numa condição de trabalho em condição análoga a escravo mesmo, né? Então, enfim, o Ministério Público do Trabalho, houve o resgate, né? Mais de 500 pessoas foram libertadas, entre aspas, porque muitas não quiseram sair dali, houve mandato de prisão e tudo mais, mas, assim, um caso extremamente difícil, e essas pessoas, depois de cooptadas ali em São Paulo, elas eram levadas para Bahia, para Minas Gerais, porque essas empresas, porque são empresas, são organizações, enfim, o que seja, empregadores, eles expandiam seu patrimônio, eles absorviam o patrimônio dos seus fiéis e eles expandem seu patrimônio, compram fazendas, compram comércios e colocam essas pessoas para trabalhar sem qualquer tipo de pagamento. Nós também tivemos esse outro caso do Ministério Evangélico Comunidade Rima, Sociedade Palavra da Fé. E, na verdade, aqui a gente tem uma situação de tráfico internacional de pessoas. Essa comunidade religiosa, ela se situava em Franco da Rocha, em São Paulo também, e ela tinha uma ligação com a igreja na Carolina do Norte, chamada Word of Faith Fellowship, era uma pastora chamada Jane Way.
Esses 2 casos, inclusive, também estão em reportagens da grande mídia. Se vocês derem um Google, vocês vão poder também acompanhar e entender toda a complexidade dessa nossa atuação. Né? Eu acho que eu já estou bem no limite do meu tempo. Doutora Tatiane, eu já ia até te falar, né? Já está... Já, então, eu só trouxe essa provocação, eu falei aqui só para trazer essa provocação mesmo, e a gente fica qualquer coisa depois para o debate. Tá ótimo, doutora. Nossa, não tem nem palavras para Muita poder... informação, né? Não, são muitos... O pessoal está muito impactado aqui no chat também com os casos, né? Os casos são muito graves, a gente fica, assim, de uma parte feliz de já estar trazendo isso, porque a gente precisa conhecer mesmo, né? Inovador até. No nosso grupo de estudos não tinha sido tratado isso, né, nas edições que nós participamos aqui, então a gente fica muito feliz de estar estudando isso, infelizmente, como a senhora mencionou, ter que estudar isso, mas nesse caso, já que temos, é bom que tenha pessoa que tem o domínio que a senhora tem. Muito obrigado. Doutora Liane, já está preparada? Sim. Tá ótimo, então eu vou começar aqui, só colocar a sua apresentação aqui. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, estou vestindo uma blusa azul clara, atrás de mim tem uma porta branca e metade de um violão. Eu sou Liane Durão de Carvalho, sou gestora fiscal do trabalho desde 2010 e sempre na Bahia. Sempre estive lotada na Bahia, depois em Feira de Santana, agora em Salvador. E a chefia. Primeiramente, eu quero agradecer o convite que foi feito pela professora Lívia, uma pena ela não poder estar aqui com a gente, uma pessoa que hoje eu considero uma amiga, que eu admiro muito, e é uma honra para mim estar aqui. Eu gosto muito de falar, de estar num ambiente de estudo, né, num ambiente com pessoas que estão buscando conhecimento, então é muito bom para mim, me sinto assim muito revigorada de estar aqui com vocês, para a gente estar batendo esse papo. Parece até que eu combinei com a doutora Tatiana, mas a gente não se falou, mas nossas apresentações estão meio complementares, assim, porque eu não vou tratar tanto desses dados nacionais, e participei de diversas dessas operações que a doutora Tatiana aceitou. A Cinderela, em Ribeirão Preto, eu estava presente na ação, a Verdade que Marca, acho que se não me engano é isso, na parte aqui no desdobramento da Bahia, eu estive na região de Luiz Eduardo Magalhães, ali, e participei também de uma outra operação de combate à exploração sexual, mais recente, Libertas, que foi até aí na região de vocês, de Minas. Eu acho até que a clínica está acompanhando esse caso da Libertas, em Uberlândia, e um desdobramento em Criciúma. Então, assim, a gente depois pode conversar sobre todos esses casos. Foi me proposto pela professora Lívia falar um pouco sobre a questão dos resgates dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas, porque a Bahia é o estado que tem mais resgatado trabalhadores e trabalhadoras domésticas no Brasil. No ano passado, no ano 2023, foi o estado que mais teve resgates, foram 13 trabalhadoras. Mas eu vou falar aqui trabalhadoras, tá, gente? Para não ficar trabalhadores e trabalhadoras, só pela questão de gênero mesmo, porque realmente é mais de 90% de trabalhadoras, então para facilitar aqui a gente ganhar tempo, eu vou chamar de trabalhadoras, embora a gente tenha resgate de trabalhadores homens também. Vamos lá, eu vou trazer essa apresentação aqui só a título de referência, vou tentar ser bem breve, porque o mais interessante eu acho que é a gente discutir, a gente conversar depois. Doutora, não estou conseguindo passar. Não, ainda não ia conseguir mesmo, não. Agora, a senhora consegue? Deixa eu ver. Beleza. Sim. Ótimo, então tá perfeito. Bom, a doutora Tatiana explicou um pouco da atuação do Ministério Público do Trabalho. Dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente tem a atuação no combate ao trabalho análogo ao escravo, também na parte repressiva, e a gente atua basicamente através dos grupos móveis nacionais, que a doutora Tatiana já citou, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas com participação de diversas instituições, como o próprio Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, esses grupos nacionais, eles atuam em todo o Brasil. Mas a gente também tem as ações nas regionais. E essa regional da Bahia, que é de onde eu falo, né, a gente tem uma coordenação de combate ao trabalho análogo ao escravo,
e eu, no momento, sou a coordenadora e coordeno as ações aqui do Estado. Em outros estados, mesmo quando não tem coordenação, também tem o combate ao trabalho análogo, porque todos nós temos a obrigação, é um poder-dever, né, uma obrigação nossa de, verificando condição de trabalho análogo, a gente fazer o resgate. Por isso que eu trouxe aqui o artigo da Lei de Seguro-Desemprego, que nos coloca com a obrigação de resgatar o trabalhador, né? O trabalhador que vier a ser identificado como submetido a regime de trabalho forçado ou reduzido à condição análoga de escravo em decorrência de ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, será dessa situação resgatado, não é poderá, né? Nós não temos a opção de não resgatar, nós temos a obrigação de resgatar auditor fiscal do trabalho que ele constata em qualquer fiscalização no Brasil, trabalho análogo de escravo, ele tem que fazer esse resgate. O conceito do Código Penal eu não vou ficar detalhando aqui, porque eu sei que vocês já conhecem, veem isso no dia a dia. Eu vou trazer esse conceito para o trabalho análogo de escravo na atividade doméstica. Por quê? Para a gente tentar desnaturalizar um pouquinho essa exploração que ocorre no ambiente do trabalho doméstico. Além do Código Penal, do artigo 149 do Código Penal, nós temos a Instrução Normativa 02 da CIT, que ela detalha e ela coloca alguns indicadores de cada um desses requisitos lá do Código Penal. Vocês sabem que basta um desse, basta trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante, não precisa acumular, e aqueles outros que estão lá nos parágrafos, para a gente configurar o trabalho escravo. Vou começar falando do trabalho forçado, mas para eu entrar no trabalho forçado, quero trazer a questão da vulnerabilidade, porque ele vai estar em diversos indicadores do trabalho forçado. A vulnerabilidade desse público que a gente tem no trabalho doméstico é uma vulnerabilidade que termina sendo maior, na maioria das vezes, em relação aos outros tipos de trabalho escravo, né? Trabalho análogo de escravo. É uma vulnerabilidade já psicológica, emocional, cognitiva, física e econômica. O perfil desse tipo de trabalho é de mulheres negras de baixa escolaridade, idade avançada, quando a gente chega, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, começa no trabalho infantil, mas quando a gente faz o resgate, já está em idade avançada. Falta de convívio, de pobreza. Então, é um perfil por muito tempo. Então, como a doutora Tatiana falou que a gente tem uma dívida com a questão do tema da exploração sexual, a gente tem uma aqui também com a questão da atividade doméstica. Nós passamos muitos anos sem fiscalizar a atividade doméstica, de forma geral, e resgatando muito pouco o trabalhador doméstico. Isso aí eu vou trazer no final os dados, vocês vão ver que os resgates eles só começaram a acontecer bem recente. Então, temos um indicador lá na Instrução Normativa 02, que a gente costuma utilizar muito nos casos de trabalho doméstico, que é a regimentação de trabalhador por meio de fraude ou engano, que levem a vício de consentimento, tais como falsas promessas no momento do recrutamento. O que acontece? Pega aquela menina do interior e fala, não, você vai ter uma vida melhor, você vai estudar, e aí é uma falsa promessa que, na verdade, chega isso não vai acontecer, né? De certa forma, tem gente que defende, inclusive tem algumas decisões que defendem que ela saiu da situação de pobreza e talvez tenha sido uma caridade, mas tecnicamente não há caridade aí, né? Houve, na verdade, uma falsa promessa. Isso, a gente vai chegar nos casos concretos, eu vou trazer. Tem também a manutenção de trabalhador na prestação de serviços por meio de fraude, engano, coação ou outros artifícios que levem a vício de consentimento quanto à sua liberdade de dispor da força de trabalho. O que é isso aqui no trabalho doméstico? É como se fosse da família. Mediante esse argumento de que é como se fosse da família, ele vai sendo mantido naquele contrato de trabalho sem nenhum direito trabalhista assegurado. Marcela, né, da clínica aí, que eu acredito que foi orientada até pela professora Lívia, tem um livro muito legal que eu uso bastante, assim, inclusive eu uso nos meus autos de infração, sobre a questão do afeto. Eu trouxe até alguns trechos também, que entra muito aqui nesse indicador, né, da fraude, do engano, que é como se fosse da família. A exploração da situação de vulnerabilidade do trabalhador para inserir no contrato de trabalho, informalmente, condições ou cláusulas abusivas. O perfil da vulnerabilidade extrema, que a vulnerabilidade vai fazer tudo isso, vai fazer com que essa pessoa também se submeta a todas as irregularidades no contrato de trabalho. Contrato esse que não houve registro, nada disso, mas aí ela vai se submeter a estar sempre à disposição do empregador, então aí vai ter diversos descumprimentos de jornada, suprimento de férias,
a maioria das 99% delas não tem férias, não tem convívio social. Uma coisa leva a outra. Se ela não tem férias, ela vai estar sempre à disposição. Ela não vai ter amigo. Se ela não tem amigo, ela... E aí, nesse ciclo, a exploração vai se perpetuando. E a existência, em razão de situação de vulnerabilidade social ou não pagamento de remuneração. De novo, a questão da vulnerabilidade e o não pagamento da remuneração, porque é como se fosse da família, também faz com que essa pessoa fique restrita ao local de trabalho. Está travando? Minha fala? É isso? Está travando uma travada momentânea, mas já voltou. A minha internet não está muito boa hoje, está intermitente. Se estiver muito ruim, vocês me falam que eu tento mudar de ambiente. É que eu tenho 2 filhos pequenos, e aqui é o lugar onde eu fico minimamente... Deu uma pequena travadinha, mas já normalizou. Pode... Vamos lá, então. De novo, manutenção do trabalhador confinado através de exploração de vulnerabilidade, retenção do salário. É o que eu falei, que é um argumento muito utilizado para manutenção no contrato de trabalho mediante fraude, que é como se fosse da família, e a questão do afeto. Aí eu gosto de trazer isso, porque isso a gente vê em conversas de rodas de amigos, em mesas de bar, e a gente vê em decisões, infelizmente, em decisões judiciais também, né, que existe afeto, que é como se fosse da família, que tirou de situação de pobreza e trouxe para dentro da família, mas a existência de afeto entre a trabalhadora doméstica e seus patrões e familiares não afasta a existência de trabalho, nem muito menos de exploração. Ao contrário, esse afeto é elemento de perpetuação do trabalho forçado, mediante fraude e exploração de vulnerabilidade. Como eu já falei, eu gosto muito do livro de Marcela. Marcela, inclusive, já falou para a gente, no grupo que a gente tem, tipo esse de um grupo de coletivo feminista que a gente tem na Inspeção do Trabalho. Eu sou muito fã desse livro e tem diversos trechos que eu gosto, mas vocês já conhecem, eu só trouxe aqui para apresentação, porque a apresentação vai ficar para vocês, e aí ficam os trechos negritados que falam sobre essa questão do afeto, como não só o fato dele não descaracterizar a existência do trabalho primeiro, e depois, qual é o livro? Esse aqui, ó. A invisibilidade do trabalho escravo doméstico e o afeto de perpetuação. Foi a tese de Marcela aí na UFMG. Marcela Raj. Então, o afeto, a existência de afeto, ele não só não descaracteriza a existência do trabalho, como ele é ainda um fator de perpetuação da vulnerabilidade e da manutenção do trabalhador, né, com cláusulas abusivas e nesse contrato de trabalho. Vamos lá, temos um caso concreto, que eu coloquei o nome fictício aqui da trabalhadora, que a alegação dos empregadores é que ela ia para eventos, como comemorações de Páscoa, Natal, aniversários, Ano Novo. Isso é muito comum. Tanto essa alegação, né, de que ela vai a eventos, de que ela viaja com a família, como a apresentação para a gente de fotos dela em viagens ou em comemorações de família. Geralmente, inclusive, nessas fotos, ela está cuidando de alguma criança. Mas, ainda que ela não estivesse cuidando de alguma criança, convém ressaltar, isso aqui está tendo auto de infração desse caso, que a presença atrapalhadora em eventos dessa natureza também não afasta o vínculo empregatício, que decorre justamente das atividades domésticas realizadas habitualmente, com todos os requisitos do vínculo, independente de existência de eventual afeto. Em verdade, esse artifício de suposta inserção em eventos da família só reforça o trabalho forçado de manter a trabalhadora no emprego mediante fraude ou engano, nesse caso, fazendo-a pensar que é como se fosse da família, e assim laborando sem contraprestação financeira e demais direitos trabalhistas. Temos também a jornada exaustiva em muitos desses casos, como eu já falei, são pessoas que são afastadas do convívio familiar, e aí, como elas são afastadas do convívio familiar, o empregador começa a dizer, ela não sabe que ela não quer, ela não gosta de fazer amigos. A questão da escola também, ela tem dificuldade para estudar, ela não aprende, eu já coloquei na escola, mas ela não aprende. E assim, eu costumo dizer isso, não na inspeção, porque não me cabe, mas com amigos eu digo, né? Se o seu filho está com alguma dificuldade na escola, você vai tirar da escola ou você vai buscar o melhor profissional que tenha para que ele supere essa dificuldade na escola. Então, assim,
Esses argumentos são argumentos feitos para dizer que é uma suposta caridade, mas que, em verdade, são todos elementos de coação, de vulnerabilidade. E a questão da jornada, ela acaba intrínseca a isso também. Com o afastamento do convívio familiar e social, ela fica mais à disposição do empregador. Então, ela não tem hora para dormir, não tem hora para começar o trabalho, começa o trabalho logo cedo. Férias não existem também, porque ela não tem para onde ir. É o argumento que se usa, né? Que ela não tem para onde ir. Condições degradantes. Condições degradantes vai entrar no conceito de negação da dignidade humana. E aí, a negação da dignidade humana aí tem diversos. A escola, né, ao estudo. Na verdade, nem o próprio pai ou mãe biológica pode deixar de matricular o filho na escola, né? É obrigatório que a pessoa matricule o filho na escola. Mas a negação de acesso à educação, negação de acesso à saúde, são pessoas que tiveram uma consulta odontológica. Vamos lá. Mais uma vez, esse mesmo caso de Joana. Não é Joana não, tá, gente? Eu só coloquei Joana aqui. Ela residiu e trabalhou por 40 anos. Trabalhou desde criança, em maior ou menor mas nunca teve acesso à educação. Aprender a se comunicar, ficando assim ainda mais vulnerável, totalmente dependente da família empregadora. Não tinha nenhum documento, nunca teve carteira de trabalho. Só em 2019 ela foi ter carteira de identidade. Jamais recebeu salário, descansos, férias, 13º. Nunca também teve plano de saúde, só veio ter bem recente. Quanto a essa trabalhadora, teve laudo. Esses laudos também a gente tem produzido, tem buscado as instituições para fazer, subsidiam nossos autos de infração, demonstram as condições degradantes de saúde. Verificou presença de acúmulo de tártaro em ambas as arcadas, raízes radiculares residuais no espaço destinado aos elementos dentais, o que é indicativo da perda de 3 dentes enquanto estava sob o julgo dos empregadores. Elemento dental 38, com grau severo de mobilidade dentária, tudo indicando que ela nunca teve acompanhamento, né, odontológico. Então, a atenção à saúde, além da gente olhar essa questão da saúde, sob o olhar da condição degradante, também é muito importante. A gente faz esse resgate, né? Que a gente tenha articulação com a Secretaria Estadual, município, Sereste, CML, outros, para que essa trabalhadora possa ser acompanhada. Tanto a saúde física. Isso mesmo. Sobre a responsabilização. Quando a gente resgata o trabalhador em condição análoga à escravidão, nós temos a obrigação legal de lavrar os autos de infração e, se julgados procedentes, se transformam em multas administrativas. Nesse caso de trabalho análogo a escravo, há um auto de infração principal, que é o de submeter trabalhador à condição análoga à escravidão. Esse auto, se julgado procedente, coloca o empregador na lista suja, e também gera a multa administrativa. Nesse auto de infração, a gente só pode empregador, uma deficiência do nosso sistema, mas enfim, a gente só pode colocar um empregador. Mas no caso do trabalho doméstico, o empregador é a família. Isso está na Lei Complementar 150, no artigo 1º, e está na Lei 8.212 também. Então, no nosso que vai para as instituições parceiras, inclusive o Ministério Público do Trabalho, a gente coloca responsabilizar todo mundo que se beneficiou do serviço, né? Então, tem filho, muitas vezes essa pessoa cuidou da avó, do filho, do neto, e já está no neto, já morreram os outros, já está no neto, mas ainda vivos, todos. Temos também a questão da imprescritibilidade. Antes, quando a gente não atuava tanto no trabalho análogo de escravo doméstico, essa questão não tinha tanta importância, porque os resgates que a gente fazia não eram de tanto tempo de trabalho. Mas nesses casos de trabalho doméstico, a gente tem resgatado muita gente com 20, 30, 40, 50 anos de trabalho. Então, começou a pesar muito o fato da gente estar aplicando uma prescrição de 5 anos. E aí, isso começou a ser alvo de debate, e hoje há um entendimento no Ministério Público do Trabalho, quanto no Ministério do Trabalho e Emprego, de que essas verbas são imprescritíveis. Não só no trabalho doméstico, tá? Mas é que tem relevância muito grande aqui, porque os casos que a gente encontra são de muitos anos de exploração. Então, nós aplicamos a imprescritibilidade, tem a nota técnica da CONAET, e tem decisões judiciais já nesse sentido.
dizendo que o trabalhador não precisa estar acorrentado, né, para estar sem a liberdade dele, e, portanto, nas hipóteses em que há trabalho escravo, anteriormente ao resgate dos trabalhadores, não há que se cogitar a incidência da prescrição, mesmo a parcial, uma vez que o trabalhador é submetido a estado de sujeição, que compromete qualquer manifestação de vontade. O trabalhador não dormiu, né? Ele estava impossibilitado de exercer o seu direito. Então, tem algumas decisões judiciais interessantes, umas eu mostrei ali sobre a imprescritibilidade, tem uma outra de um caso de Porto Seguro, que o Ministério Público do Trabalho estava atuando junto com a gente, ingressou com a cautelar, e o judiciário concedeu, a gente estava ainda no meio da ação, mas já tinha configuração de trabalho análogo, e o judiciário, numa decisão muito bonita, inclusive, falou até de escravos de ganho, de crueldade humana, e deferiu, né, o pagamento de um salário mínimo por mês, antes mesmo da ação chegar ao fim, né, decidiu de maneira cautelar esse pagamento, porque esse é um outro problema que a gente tem, é a questão financeira, quando a gente faz esse resgate, né? O seguro-desemprego, ele só dura 3 meses, e as ações judiciais, às vezes, se estendem bastante. Então, essas cautelares têm sido um instrumento importante para garantir o sustento financeiro dessas mulheres. Então, essa decisão foi muito legal, ele retirou também o segredo de justiça, uma vez que a matéria interessa a toda a sociedade brasileira. Isso também achei muito legal, porque, às vezes, muitos que estão colocando segredo de justiça em decisões improcedentes, e aí a gente também fica preso ali, e achei muito bom ele ter colocado aí já, de forma expressa, que é matéria que interessa a toda a sociedade, deferiu o salário mínimo, deferiu o bloqueio de R$1.500.000. Já tiveram outras aí pelo Brasil, mas essa foi de um caso nosso, tiveram algumas nesse sentido, com esses deferimentos. E isso é muito importante, porque essa é uma das dificuldades que a gente tem no pós-resgate, né? Os recursos financeiros para essa pessoa. O seguro-desemprego, como eu disse, só dura 3 meses, e as ações judiciais são muito longas. Aí nós temos também o desafio da saúde física e mental. Essas mulheres, a maioria adoece no contrato de trabalho, tanto fisicamente quanto mentalmente. Muitas ficam muito infantilizadas. A maioria das mulheres que a gente resgata de muitos anos estão infantilizadas, não sabem praticar atos normais da vida civil que a gente pratica no nosso dia a dia, botar dinheiro, pegar transporte público. Muitas têm dificuldade de socialização, porque nunca socializaram, nunca saíram daquela bolha, daquela família para as quais elas deram a vida, né? Então, também na vida adulta, várias não querem mais, né? 60 anos. Também é o local que a gente acaba conhecendo as pessoas, na escola, no trabalho. Não tem mais, é muito reduzida a possibilidade dessa pessoa socializar, né, no momento que a gente faz esse resgate. Além do comprometimento, do adoecimento que já foi causado dentro do contrato de trabalho. A gente tem um caso aqui de Madalena, que ficou muito famoso. Teve a Madalena de Minas, tem a Madalena da Bahia. A nossa Madalena passou na Globo News também. Ela sofreu muita discriminação racial durante o contrato de trabalho. Muita discriminação racial, assim, expressa. Nesses casos, a maioria, quase 100% tem discriminação. Algumas são veladas, algumas são expressas. Nesse caso dela era expressa. A empregadora dizia: você não precisa ir na praia, você não precisa tomar sol, você já é muito preta. Você não pode usar a calça jeans rasgada, porque você é preta. Você não pode frequentar cinema, porque você é preta. Coisas desse tipo. E 5 minutos? Tá bom, então vou voar aqui. Então, Madá, quando a repórter foi fazer a reportagem com ela, pegar na mão, ela começou a chorar e disse: eu não posso pegar na sua mão, porque eu sou preta. Você é branca, eu sou preta. E essa imagem passou aí nacionalmente. Aqui são só números para vocês verem, como eu falei, que era uma atividade que a gente não tinha um olhar tão apurado, por isso, inclusive, não tinha tanto resgate. Hoje mesmo também os números não são muito grandes, como nos outros. Tatiana apresentou aqui, que é o agronegócio, que é o maior número aqui na Bahia. Mas quando a gente resgata no agro, a gente resgata 50, 60, 20, 100, e o doméstico é 1, 2, 3. Então, esses números, a gente tem que fazer muita ação para conseguir que esse número, para conseguir ter alguma reparação aí. Mas, enfim, 2017 foi o primeiro caso que a gente fez aqui na Bahia, o primeiro resgate aqui na Bahia, no interior da Bahia. Foi o segundo caso no Brasil, o primeiro foi em Minas. 2018 a gente só teve um resgate, 2020 a gente teve só um, 2019 a gente nem teve. E aí 2021 começou a bombar, começou a
o resgate subiu. O que é que foi isso? Madalena mandou a reportagem de Madalena de Minas, apareceu no Fantástico, a gente começou a receber mais denúncias, as pessoas entenderem, as pessoas rejeitarem isso, né, essa exploração. E em 2022 a gente teve, esses números são da Bahia, tá, gente? 13. Em 2023 a gente teve... eu só quero mostrar para vocês agora as fotos de alguns resgates, porque eu falei de muita dificuldade, mas eu preciso mostrar também a superação. Aqui foi o resgate de Leda. Ela gostava muito de costurar e o papai energia para ela não usar a máquina à noite, então ela ficava sem luz. Aí ela ganhou uma máquina de costura. Madá, eu falei que sofreu a discriminação, tem o antes e o depois aí dela na foto, a expressão, você já vê a mudança, né, após o resgate. Madá de novo, a gente ali com Madá. Madá no estádio aqui, assistiu o jogo do Bahia com a gente. Aqui foi Luzia. Luzia cuidava de uma pessoa com deficiência, era tipo a sombra dessa pessoa, 24 horas. Sonhava em aprender a ler e escrever, nunca teve oportunidade. Hoje, Luzia foi 2021, hoje ela já sabe ler e escrever, deu entrevista para o Fantástico, comprou essa casinha, comprou essa moto e esse pedacinho de terra, casou, né? A Luzia também nunca tinha se relacionado com ninguém, casou. Beth, essa foi de Minas, Vera, mais uma de Minas Gerais, e essa aqui da Bahia estava grávida de gêmeos e a empregadora super ia vencer os gêmeos, ia vender os gêmeos, e aí a gente, felizmente, chegou antes e ela tá com os filhinhos. É isso, gente, obrigada. Nossa, obrigado, doutora Eliane. Ótimo mesmo. Os gêmeos foi a atuação na hora, né? Muitas das vezes não é possível, né? Acontece, depois a gente tenta remediar, mas conta com tantos entraves, né? Eu achei muito interessante, eu até não tinha visto ainda essa concessão de cautelar para a questão dos salários, né? Muito interessante, até já compartilhei com o pessoal, porque realmente é um entrave muito grande. Pessoas, os 3 meses passam voando e depois, né? Muito obrigado aí pelo seu compartilhamento, sua exposição. As meninas já estão mandando aí o link de presença, né, pessoal? Não deixe de preencher, quem vai querer o certificado depois, solicite de presença. Hoje, nós estamos encerrando aqui a gravação, nós agradecemos a todos que participaram, aqueles que estão assistindo aí também este vídeo gravado no YouTube, nós agradecemos também. Semana que vem, o encontro será na quinta-feira, no dia 11. Então, quem puder participar online, será um prazer. Nós enviaremos o link lá no grupo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite. Mas boa noite é só para quem está na... Boa noite é só para terminar a gravação, gente. Agora nós vamos abrir aqui para o debate. Eu vejo que já tem pessoas aqui com a mão levantada. Vitória, por favor. E reiteramos o agradecimento às palestrantes, gente. Hoje foi um encontro, assim... extremamente denso, cheio de novas informações, até a gente que, assim, querendo ou não, faz parte da clínica, acompanha o tema, mais tempo, a gente né? ficou aqui repleto, chocado com essas informações passadas. Então, nossa, foi muito produtivo. Muito obrigada à doutora Tatiana e à doutora Eliane. Antes de abrir para as perguntas, eu também queria agradecer muito, acho que foi um dos encontros mais produtivos e diferentes que a gente teve aqui, né, que tratou um assunto que eu pelo menos 1 ano e meio que a gente está aqui, né, como monitor, eu nunca tinha presenciado uma apresentação desse tema no grupo de estudos, então acho que foi, assim, muito importante, muito atual, principalmente pós-pandemia, né, com dados atualizados. Muito obrigada, doutoras. E eu acho que é isso, né? O link de presença já está aqui. Acho que a gente pode abrir para as perguntas. Né? Só uma ponderação, tá aparecendo aqui para mim que ainda está sendo gravada a reunião. Nossa, para mim também. Nossa, acho que eu parei só